Todas as escolas que estão sendo orientadas pelo Conselho Estadual de Educação já têm um plano de retorno. Qual o futuro da educação? O que deve mudar com o retorno das aulas presenciais? Esse é o tema do Café com Fabiana Montes de hoje. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é a Adriana Marcelli, neuropsicopedagoga e psicanalista, diretora do Colégio Dom Pedro e Dom Pedrinho. Olá, Adriana, tudo bem? Que prazer recebê-la, é uma felicidade ter você aqui conosco para falar sobre um assunto tão importante nesse momento, né? Que é o futuro da educação. O prazer é todo meu de estar aqui. Você está de parabéns, Fabiana, por esse projeto maravilhoso, onde nós podemos nos expressar e trazer para um público uma novidade ou algo sobre educação. Que bacana, muito obrigada. Adriana, a pandemia da Covid-19, ela de fato mudou nossas vidas em todos os sentidos, né? E trouxe muitas transformações. E na esfera da educação não foi diferente. Mas assim, na sua opinião, enquanto especialista, o que a gente pode trazer de positivo dessa experiência? Olha, toda experiência tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. O lado positivo, como você me perguntou, é que a escola realmente se apropriou da tecnologia. E nossos alunos foram, assim, privilegiados, porque a tecnologia já fazia, vamos dizer assim, parte da vida deles. Só que agora, não só com joguinhos, com brincadeiras, mas com aprendizado, com realmente conhecimento. Então, os professores tiveram que se reinventar. E esse futuro realmente vai ter que ser diferenciado. Por que diferenciado? Porque a educação não vai ser mais a mesma. Com certeza. Nossos alunos, hoje, eles já pensam de forma mais avançada. Então, os professores vão ter que acompanhar, os gestores educacionais vão ter que acompanhar essa mudança de paradigma e acompanhar realmente a educação que a gente já vem estudando há alguns anos, da 4.0, que é uma educação que traz realmente a tecnologia, os avanços, junto com a indústria. E a gente já percebe esses avanços em relação, por exemplo, 2020 e 2021. A gente já percebe que tanto os alunos já se adaptaram, quanto as escolas também já avançaram muito mais nesse sentido. Sim, no início foi uma inquietação. Sim. Porque pegou todo mundo de surpresa, o planejamento que nós fizemos para o ano letivo não foi mais utilizado, porque a gente tinha que vir com a nova proposta de ensino, essa proposta à distância. E de maneira imediata. Então, foram noites sem dormir de muitos educadores, mas com a responsabilidade, o compromisso, esses educadores se reinventaram e puderam realmente fazer essa educação acontecer nesse momento tão difícil. E eu tenho que agradecer também e dizer que as famílias, né, passaram a ser os mediadores. Sim. Dessas crianças, desses adolescentes. Nós não tínhamos a prática de aplicar um ensino à distância da educação infantil ao ensino médio. Essa prática é do ensino superior. Sim. E as famílias precisaram também criar um espaço, se doar para que essas crianças e esses adolescentes não ficassem sem conhecimento. Então, foi um desafio e tanto. Imagino, eu vivi isso em casa também. Imagino. Na verdade, eu posso falar com propriedade que de fato foi desafiador. Mas a gente conseguiu, né? Isso significa dizer que a educação, ela não precisa ser tradicional para que ela se torne eficiente? Há muito tempo já vem se discutindo isso, que a educação tradicional tem seu lado positivo, mas
precisava se aprimorar. Então, eu acredito que foi de uma forma muito brusca, mas que agora não tem mais volta. Essa tradição, esse tradicional que a gente fala, já está em alguns países sendo desenvolvidas, né? Quando eu estive em Portugal em 2016, eu já percebi essa mudança. Não tinha mais carteiras enfileiradas, não tinha o quadro, a lousa, o professor de frente sendo o detentor do saber. Existia uma cumplicidade onde o aluno ele era autônomo, ele já buscava seu conhecimento, ele fazia a sua planilha de estudo, ele se reunia com os colegas para discutir tais temas, tais projetos. Ele então era aquele que buscava, ele era o pesquisador do conhecimento e o professor ele era o mediador. Ele estava ali como figura, não como detentor do saber, aquele que passava o conteúdo. Não, ele estava ali orientando, ele orientava, ele era um tutor dentro da sala de aula. Então, eu acredito que agora vai ser necessário essa mudança. Você falou sobre a educação 4.0, né? O ensino remoto está incluso nesse processo? Está sim. Nós vamos ter que adaptar a tecnologia, fazer avaliações virtuais, fazer com que o aluno não precise muitas vezes estar na escola. O professor pode ir até o aluno com as salas virtuais. A família tem que estar inserida. Hoje a gente já fala em uma educação sistêmica. Essa educação sistêmica é onde envolve todos. Onde há curso para pais, onde a família está inserida no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem que agora, a partir desse momento, se aprimorar e avançar para um futuro que nossos alunos acompanhem essa mudança no mercado de trabalho futuramente. Perfeitamente. Você tocou agora no ponto mercado de trabalho. E eu vejo, Adriana, que as escolas elas precisam preparar de fato os alunos, os estudantes para o novo modelo do mercado de trabalho, para os novos profissionais, né? Isso significa dizer que as escolas precisam preparar alunos cada vez mais abertos, cada vez mais autônomos. Sim. Já dizia Paulo Freire, né? A autonomia, a gente tem que dar autonomia aos nossos alunos. A gente precisa acreditar que ele não vem para a escola como um papel em branco. Ele já vem com um contexto, ele já vem com um conhecimento prévio. Então a gente precisa aprimorar e fazer com que ele busque aprender mais de uma forma prazerosa, não como um castigo, não como uma leitura que ele tem que ser obrigado a ler porque o professor passou, mas que ele passe a ler por prazer, por ele saber que ele está ali aprendendo mais. Então... E agora também a gente já passa a encarar aí e já ensaiar a questão do ensino híbrido, né? Sim. Que já é uma realidade. Na prática, como é que funciona? Olha, as escolas precisaram de um suporte para entender como ia acontecer esse ensino híbrido. Então tivemos várias palestras virtuais, tivemos momentos de discussão com educadores e nós tivemos que fazer um plano de ação exigido pelo Conselho Estadual de Educação. Então todas as escolas que estão sendo orientadas pelo Conselho Estadual de Educação já tem um plano de retorno. E esse plano de retorno, ele foi aprovado pelo Conselho. Então, as escolas estão preparadas para esse ensino híbrido, que é um plano onde os alunos não vão todos ao mesmo tempo como iam anteriormente. Eles vão em dias alternados, eles vão com uma quantidade menor de alunos em sala, para que a gente consiga manter o distanciamento, né? Não ter Você aglomeração. acredita que já está na hora da gente, de fato, iniciar essa modalidade? Eu acredito que com a segunda dose aí da vacina, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente já dá para dar esse passo, dá para a gente fazer esse momento com todo o cuidado, com todos os protocolos, né? Utilizando máscara, usando álcool em gel, fazendo realmente um plano
onde as crianças, onde os adolescentes possam estar voltando à escola com segurança. Adriana, a gente sabe que essa questão da pandemia, ela trouxe muitos desafios, trouxe muitos aprendizados, mas também trouxe prejuízos, né? Sobretudo para aquelas famílias com uma dificuldade maior em relação à renda. Sim. A gente sabe que houve uma evasão escolar muito grande, né? E aí muitos prejuízos educacionais. O que fazer para recuperar? É possível recuperar? Eu acredito que não vai ser fácil. Essa recuperação não vai ser assim imediata. Eu acredito que vai realmente durar algum tempo, porque foi um prejuízo que não é algo que a gente pode mensurar aqui. Tiveram muitas escolas que foram fechadas, tivemos uma evasão muito grande de alunos, porque os pais também perderam seus empregos, pela questão realmente do mercado de trabalho. Então, eu acredito, Fabiana, que com muito esforço a gente vai ter que voltar e aos poucos a gente vai se estruturando novamente. Agora, nós precisamos incentivar, porque a gente precisa fazer um nivelamento com esses alunos que ficaram fora da escola. A gente precisa criar estratégias, planos realmente de ação para fazer com que essas crianças não fiquem com uma defasagem muito grande. Enquanto família, o que fazer para incentivar o retorno dessa criança à escola? Porque eu particularmente, às vezes quando eu encontro alguma criança, eu costumo perguntar: e aí, você está com saudade da escola? Você tem vontade de retorno? E na maioria das vezes a resposta é não. Prefiro que continue assim, infelizmente. O que fazer para incentivar essas crianças? Eu acredito que através das redes sociais, a gente está postando, né, as atividades que vão começar a fazer parte novamente da escola, projetos, atividades que façam com que a família se sinta segura no espaço escolar. Então, isso vai ser aos poucos. Quando eles perceberem que a escola tem realmente condições de receber e que está acontecendo, eles vão retornando aos poucos. Mas eu me refiro, Adriana, não é nem a questão da segurança, é a questão da vontade de ir à escola, sabe? Eu acredito que principalmente os adolescentes, eles se retraíram muito. Mas a gente vai ter que quebrar, né, esse sentimento de distância da escola. Por que a gente vai ter que quebrar? Porque a escola a gente vai ter que estimular eles a retornar para que realmente aconteça uma aprendizagem mais significativa, mostrando as mudanças, mostrando realmente que a escola pode sim fazer com que esse aluno sinta-se bem de novo, retornar às atividades físicas, retornar a um ambiente saudável. Eu acredito que será um novo desafio. Vai ser um novo desafio, escolas, vai né? ser sim. Com certeza. Adriana, nosso papo tá muito bacana, mas a gente precisa encerrar por conta do nosso horário, tá? Eu gostaria que a gente finalizasse e que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem, né? Falando mais uma vez sobre o futuro da educação. O futuro da educação depende de todos nós. O futuro da educação não depende só da escola, depende da família ser parceira da escola. Nós precisamos incentivar nossos alunos a retornarem, porque lá é um ambiente que vai realmente fazer com que eles aprendam, onde eles vão ter a oportunidade de buscar o conhecimento de uma forma segura. E esse foi o Café com Fabiana Montes de hoje. Para você que nos assistem, grande beijo e até a próxima!